Olá, estamos de volta novamente com a Bhagavad Gita. Hoje vamos dar sequência ao verso 54, 55 por diante. Então, fazendo minhas reverências, pedindo permissão à sagrada personalidade de Deus, a suprema e sagrada personalidade de Deus, Krishna, o todo atrativo, o todo atraente, aquele que concede a nós, almas viventes, a libertação através do conhecimento, através do serviço devocional e também através da leitura da Bhagavad Gita e de demais escrituras sagradas, os Shastras, que são as escrituras sagradas, onde nós, ao lermos esses Shastras, ao estudarmos esses Shastras, nós vamos, pouco a pouco, encontrando a nossa saída para o nosso entendimento maior da nossa evolução espiritual dentro desse processo de vida material. Ou seja, nós estamos aqui nessa vida material e somos uma alma e estamos acoplados em um corpo material, e esse corpo ele sofre as consequências diante do que pensamos, fazemos e agimos. Pensamento, sentimento, emoção, ou seja, os sentidos, visão, audição, paladar, olfato, tato, os principais. Mas a Bhagavad Gita vai muito mais além do que os principais sentidos. Ela mergulha em um universo bem mais complexo, onde nós vamos entendendo através de todas essas permissões de entendimento, nós vamos buscando essa completude, ou seja, se sentir completo dentro do todo completo, que é o próprio Krishna, que é o próprio Deus. Então a Bhagavad Gita nos ensina, de verso em verso, a compreensão sagrada, a compreensão sincera, a compreensão do coração. Então, a partir de agora, nós estamos já chegando ao final do capítulo 18, e nós vamos estudar esses versos de forma assim bem sucinta, e vamos fazer a leitura dos comentários de Srila Prabhupada, que também organizou toda a Bhagavad Gita e trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, para resgatar os países ocidentais do cativeiro terreno. Então, é um prazer enorme eu estar podendo, com a permissão de Deus, fazer a leitura deste livro sagrado. Om Gyana Timiranda Sya Gyana Janasa Lakaya Shakshu Militayena Tasmai Shiguruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva Krishna e Jaya Srila Prabhupada. Por que nós falamos Gurudeva? Gurudeva. Guru significa mestre e Deva significa deuses. Então, quem é o mestre dos deuses? Krishna, a suprema personalidade de Deus. Verso 54. Aquele que está situado nesta posição transcendental compreende de imediato o Brahman supremo, tornando-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta nem deseja ter algo. É equânime com todas as entidades vivas. Nesse estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Então, a Suprema Personalidade de Deus está ensinando aqui os passos para que a gente chegue a prestar serviço devocional puro. Serviço devocional puro é aquele serviço que não tem impurezas, que não é maculado por nada material. Ele é puro simplesmente pela própria natureza pura de Deus, que é a pureza que está muito além da bondade material, que está nesta bondade transcendental. Então, Srila Prabhupada, ele nos fala aqui no seu significado, Tornando-se uno com o absoluto é a última palavra. Para o devoto puro, ele tem de ir mais além e ocupar-se em serviço devocional puro. Isso significa que quem está ocupado em serviço devocional imaculado ao Senhor Supremo já está no estado de libertação chamado de Brahma Bhuta, ou seja, unidade com o absoluto. Então, quando a gente chega nesse estado de Brahman Supremo,
é que quando a gente entende que nós somos uma alma, mas a alma ela é o Brahman supremo em busca, aliás, o Brahman superior, eu sou uma alma superior. Eu fui criada por Deus, então eu sou sua centelha divina. E para que eu possa prestar serviço devocional puro, eu preciso entender que eu sou essa alma também pura. Sat Chit Ananda, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, em busca do Brahman Supremo, que é o próprio Deus. E aí, nesse processo de entendimento, nós vamos buscando essa completude. Ou seja, nós vamos nos adequando a essa completude. Nós vamos entendendo que precisamos ficarmos uno e atingirmos o estado de Brahma Bhuta, que é a unidade com Deus, que é a unidade com o absoluto. Eu e Deus, Deus e eu, e mais ninguém, né? Quem não é uno com o Supremo, com o absoluto, não pode prestar-lhe serviço. Então, Srila Prabhupada, ele ensina, se você não quer se unir a Deus, você não vai poder prestar serviço devocional a Deus, né? E não há diferença entre o servo e o amor. Todavia, no sentido espiritual superior, a distinção existe. Por quê? Porque o servo, ele serve a Deus unicamente pelo amor, né? E nesse conceito, a gente deve trabalhar em busca de dar prazer a Deus e não buscar o nosso prazer nos sentidos materiais. Que é aí onde está toda a miséria, todo o cativeiro material, é que a gente só quer saber do prazer material e nos satisfazermos. O devoto em consciência de Deus não precisa lamentar ou desejar algo. Como Deus é completo, a entidade viva que está ocupada a serviço de Deus, em consciência de Krishna, também se torna completa. Por quê? Porque Deus sabe tudo que eu preciso, então Deus sabe de tudo. Então, eu vou pedir a Deus, Deus, o Senhor me dê isso, isso, isso. Deus já sabe o que eu mereço. Então, Deus é o tudo que já sabe do que eu preciso dentro do meu tudo, dentro do meu eu, né? Dentro da minha alma, né? Ele não lamenta nenhuma perda material, nem aspira a algum ganho, porque o serviço ao Senhor se torna completo. Sirva a Deus, entregue tudo para Deus, pratique. Você às vezes a gente quer, eu quero que seja assim, eu quero que aconteça assim, e Deus não é meu servo. Deus não é meu serviçal para fazer tudo aquilo que eu quero que aconteça do meu jeito. Pelo contrário, eu que sou o servo de Deus, então eu tenho que acatar as ordens do meu amo, do meu Senhor, e ficar feliz com aquilo que vem na minha direção e agradecer. Então, vamos ao verso 55. É unicamente por meio do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus diz, Krishna diz, somente através do serviço a Deus é que a gente pode compreender Deus como Deus é. Como a Suprema Personalidade de Deus na sua forma pessoal, como uma pessoa suprema. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Então, às vezes, a gente acha que o reino de Deus está tão distante, que a gente não pode entrar no reino de Deus, que a gente é muito impuro, que a gente não tem como saber como entrar dentro desse reino de Deus. Mas a filosofia védica, a filosofia da Bhagavad Gita, ela nos ensina que sim, quando a gente se devota a Deus, a gente pratica a devoção e a gente se absorve em consciência de Deus, porque a gente não pensa em Deus, a gente pensa em tudo menos Deus. Então, se a gente não pensa em Deus, a gente vai pensar no oposto de Deus, que é a matéria. E a matéria vai me trazer felicidade, eu como uma alma e um corpo? Não, ela não vai trazer felicidade, ela vai trazer felicidade ao corpo momentaneamente. Então, por isso que nós sempre estamos nos sentindo vazios. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela atinge a alma suprema, né? A alma suprema que é Deus e a alma superior que somos nós. A suprema personalidade de Deus Cristo em suas porções plenárias não podem ser compreendidas por meio de uma especulação mental, nem pelos não devotos. Se alguém quer compreender a suprema personalidade de Deus, deve aceitar a orientação de um devoto puro e adotar o serviço devocional imaculado. Caso contrário, a verdade sobre a suprema personalidade de Deus nunca se manifestará. Por quê? Porque nós estamos lendo aqui a teoria, nesses versos, a suprema personalidade de Deus está falando dos versos,
Eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou contemplando, eu estou compartilhando. Mas aí eu deixo para lá e esqueço. Aí o problema é seu mesmo. Mas aí eu digo, não, peraí, isso aqui me trouxe uma mensagem muito bacana, muito pura, então eu devo praticar isso para ver se realmente essa teoria que o Supremo me ensina, na prática funciona. Então você começa a praticar. Agora, se você não pratica e se você não renuncia, e se você quer fazer tudo de acordo com o seu poder pessoal, que é um poder finito, você jamais vai compreender Deus e Deus jamais vai se manifestar para você. Ninguém pode compreender Deus através de simples erudição acadêmica ou da especulação mental. Só alguém que se ocupa de fato em consciência de Deus e serve a Deus pode compreender quem é Deus. Diplomas universitários não auxiliam. Isso é importantíssimo, porque a gente acha, porque tem títulos acadêmicos, mestrados, doutorados e pós-doutorados, que a gente se acha o bambambam da inteligência material, porém nada a gente sabe sobre Deus. E por a gente não saber sobre Deus, a gente se perde nesse caminho para o entendimento de Deus. E sem entender Deus, a gente não pode jamais obter a libertação deste cativeiro material. Por causa do serviço devocional puro, o devoto pode realmente compreender as qualidades de Deus e as opulências de Deus. Através do serviço devocional é que se pode entender Deus, né? E é por meio desse serviço devocional. Aí eu falo desse serviço devocional, Srila Prabhupada fala sobre o serviço devocional, e a gente se pergunta, o que é serviço devocional? Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu ofereço a Deus. Existe um mantra Om Tat Sat, que é quando você fala esse mantra, você purifica suas ações, porque você tira de você e você entrega para Deus. Você está comendo um alimento, você está cozinhando um alimento, você está numa praia, você está viajando, você oferece tudo a Deus, porque Deus é quem promove tudo. Não. Quem é que lhe dá essa liberdade para você ter as coisas materiais? O acaso? A família? As opulências da sua família? Não. Isso tudo é limitado, porque nossa família, nossos amigos também são almas condicionadas, limitadas. Então, tudo é limitado. Então, eu devo olhar para o ilimitado, que é o próprio Deus. Verso 56. Embora ocupado em todas as espécies de atividades, meu devoto puro sobre minha proteção alcança por minha graça a morada eterna e imperecível. Então, se estamos cansados de morar aqui no planeta Terra, devemos buscar o serviço devocional imaculado, puro, e devemos oferecer tudo para Deus. E aí, a gente tendo essa consciência, a alma neste corpo tendo essa consciência, ela vai saber que tudo o que acontece está sobre as ordens de Deus. E se acontece algo que não é legal, a gente precisa passar por esse não legal para a gente aprender, né? E pela graça de Deus, a gente pode um dia, quem sabe, contudo, todavia, e morar na morada de Deus, sim, porque na casa de Deus há muitas moradas e a Terra é apenas uma delas. E a Terra é um planeta intermediário, é um planeta mediano, né? E onde Deus está é o infinito, supremo planeta. Então, para isso, a gente deve trabalhar bastante, estando sob a proteção do Senhor Deus, Senhor Supremo, para nos livrarmos da contaminação material e agirmos sobre a direção do Senhor ou de um mestre espiritual. Por quê? Porque o mestre espiritual ele vai tirar suas dúvidas e vai lhe mostrar o caminho. Apesar de todas as dificuldades, devemos alcançar a morada transcendental de Deus, de Krishna. E sua entrada ali está garantida, não há dúvida quanto a isso. Nessa morada suprema não há mudança, senão que tudo é eterno, imperecível e pleno de conhecimento. Imagine você ter a oportunidade de morar num planeta que nada nunca se acaba. Tudo é eterno, nada perece, ou seja, nada termina, e tudo é pleno de conhecimento, e tudo que existe lá é consciente de Deus. Super diferente da Terra, que é justamente o oposto, que nada aqui é consciente de Deus. Só pouquíssimas pessoas são conscientes de Deus, só pouquíssimas almas podem trabalhar em consciência de Deus. Verso 57. Em todas as atividades, conta apenas comigo e sempre trabalha sobre minha proteção. Nesse serviço devocional, ser plenamente consciente de mim.
Então a Suprema Personalidade de Deus está dizendo: olhe, minhas queridas almas, em todas as atividades, entrega para mim as tuas atividades, os teus frutos dos teus trabalhos, e conta apenas comigo, porque só existe eu mesmo, Deus o Supremo, que criei vocês, e só eu posso orientar vocês. E sempre trabalha para mim com essa consciência: eu estou fazendo para Deus, porque eu estou aqui porque Deus me dá essa permissão. Eu tenho esse trabalho porque Deus me deu. Eu tenho esse dinheiro porque foi Deus que me deu, né? E aí Deus vai protegendo cada vez mais, cada vez mais. E aí esse servir a Deus se torna mais consciente. E aí quando a gente está consciente de Deus, a gente realmente vai entender que só existe Deus e a proteção de Deus. Quando alguém age em consciência de Krishna, de Deus, ele não atua como mestre do mundo. Tal qual um servo, é necessário agir completamente sob a direção do Senhor Supremo. Então eu sou o servo que serve ao meu Senhor, que é Deus. O servo, ele não é independente. Ele age sobre as ordens do amo. O servo que age em prol do amo supremo não é afetado por lucro ou prejuízo. Porque tudo que vem a mim é por merecimento. Então, se eu estou no momento que nada está acontecendo positivo, essa fase passa, porque isso é uma purificação. E porque Deus está me dando a chance de eu acordar e servi-lo mais e melhor. E se a gente não sofre, a gente não acorda nunca. E mesmo sofrendo, a gente ainda continua dormindo acordado. Porque dormir acordado é não ter consciência de Deus e não ofertar tudo para Deus, né? A meta da vida é agir em consciência de Deus para satisfazer Deus. Essa é a meta da vida. Agir em consciência de Deus para satisfazer a Deus. Essa é a perfeição da consciência de Deus, né? E não fazer algo por capricho, ou seja, por meu falso ego, que eu sou o melhor e o maior. Não, 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 não. Devemos oferecer o resultado de todas as nossas ações ao Senhor Supremo. E essa espécie de atividade está incluída no serviço devocional em consciência de Deus, né? E assim, pela ordem de Deus, nós vamos recebendo conhecimento e nós vamos nos elevando através da perfeição da vida, que é estar em consciência de Deus, que estando em consciência de Deus, tudo está garantido. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.